Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Hoje nós temos algo um pouquinho diferente. Quantos aqui tudo bem com diferente aí? Então tá bom. A gente tem pessoas no overflow? Sim? Então, que a mesma atmosfera aqui venha te atingir aí, amém? Estenda suas mãos aí para a direção da câmera aí, fala assim, em nome de Jesus, porção dobrada para vocês. Beleza. Bom, hoje a gente vai fazer um yakimeshi. Fala comigo, yakimeshi. Você sabe o que é um yakimeshi? Quem sabe o que é um yakimeshi? Tá bom, yakimeshi é o japonês do chinês fly lice. Você nunca pegou isso? Fly lice, não? Fried rice, arroz frito. Você vai provar, vai ser bom. Você não foi no restaurante chinês? Por que hoje é um yakimeshi? Porque yakimeshi é tudo meio que sem ordem, você vai tacando e vai jogando lá e você vai fazendo. Então hoje não tem mensagem, mas tem yakimeshi. Eu vou pegar só algumas coisas que eu acho que são boas e que são coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu estava talvez na faculdade ou depois da faculdade, e eu vou botar aqui tudo misturado e depois a gente vai para onde a gente conseguir. Tudo bem, gente? Beleza. Bom, eu vou pular o ponto número 1, o número 2, eu vou começar no número 3. São 8 pontos hoje. É o yakimeshi. Beleza, vamos começar com o número 3. Isso aqui é discipulado, tá? Para você que é muito evangélico, tá ofendido com o yakimeshi. Só chama de discipulado, tá? Então, eu não vou pregar, isso aqui não é estudo bíblico, tá bom? Então, não julgue a escassez teológica de hoje, mas é tudo princípios bíblicos, tudo bem? Você quer assim, eu quero mais Bíblia, então vem domingo, amanhã vai ter bastante Bíblia. E não é uma pregação, é simplesmente itens aleatórios que a gente está jogando hoje para dentro disso que nós conhecemos como eclectos, assim como você joga ingredientes numa panela para fazer uma frigideira, fazer yakimeshi. Primeiro ponto é janelas de Kairos. Anote isso aí, porque isso aqui é importante, porque quando você quer viver a vida no reino de Deus, janelas de Kairos é importantíssimo que você venha entender. O que você tem que entender de janelas de Kairos? Primeiro ponto que você tem que entender é que as janelas de Kairos são findáveis, são finitas, elas não vão estar abertas para sempre. A pessoa que não conhece o mundo espiritual ou o reino vai reduzir janelas de Kairos a simplesmente oportunidades. As oportunidades nem sempre duram. E as pessoas, muitas vezes, não discernem as janelas de Kairos que o Espírito Santo põe à tua disposição para você cumprir o teu chamado. O que é Kairos? Kairos nada mais é do que uma janela no tempo de Deus, que é aberta de maneira soberana, mas é uma oportunidade finita. Deixa eu repetir. Janelas de Kairos são janelas que o Senhor abre de maneira soberana. Elas são janelas que não são necessariamente do Cronos, que é o tempo mensurável. E tem certas janelas de Kairos que podem durar 1 ano, 2 anos, outras podem durar 1 dia, 2 dias, uns podem durar 1 instante. Mas muitos perdem a janela de Kairos por não entenderem a natureza finita dela. Depois eu entro, depois eu pego, depois eu faço, depois eu digo sim, depois eu entrego, depois eu oro. Faz sentido? Porque está aqui, depois. Então, se estiver anotando, anota isso. Nunca subestime o poder de estar no lugar certo, na hora certa. Eu estou aqui hoje porque eu estive em alguns momentos da minha jornada no lugar certo, na hora certa. Não porque eu sou bom de alguma coisa, porque não sou. Mas eu fico pensando, aquele encontro foi crítico para me pôr para aquele outro lugar na minha vida, e naquele outro lugar na minha vida eu tive um outro encontro que foi crítico para eu estar aqui nesse lugar na minha vida, e assim por diante. Faz sentido?
Você está a uma conexão do propósito de Deus para a tua vida. E se você subestimar o poder de estar na hora certa, no lugar certo. Por isso que se tem uma oração que eu faço todos os dias, Deus me traz conexões divinas. E ao mesmo tempo que eu estou falando, Deus me traz conexões divinas, eu também estou orando, Deus afasta de mim as pessoas que vão me distrair. Faz sentido? Eu estou falando nada mais do que Isaías 22, 22. A porta que Deus abre, nenhum homem fecha. Você lembra desse versículo? Mas ele continua. E a porta que Deus fecha, nenhum homem. Então você quer orar para que Deus venha abrir e fechar as portas. Não só abrir. Abra e feche. Abra e feche. Porque as janelas de Kairos são como gatilhos espirituais. Você entende isso? Elas dão uma aceleração para você. Elas vão te acelerar sobrenaturalmente aos propósitos de Deus. Então você precisa começar a entender assim, se eu acertar e eu conseguir discernir no mundo espiritual janelas de Kairos, elas têm capacidade, poder de me acelerar sobrenaturalmente. E pessoas vão falar assim, uau, foi um milagre. Não, foi sim, um milagre, mas veio em forma de uma janela de oportunidade. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando você começa a entender Deus, eu não posso subestimar janelas de Kairos, você começa a entender que você tem que maximizar todos os, as inclinações que o Espírito Santo põe na tua vida. Então você não vai ignorar e falar assim, não vou falar nada não, porque eu nem conheço essa pessoa. Não fale. Não subestime o poder de estar na hora certa, no lugar certo, porque quem sabe Deus te pôs na frente dessa pessoa para um tempo como este. Se você começar a viver a tua vida assim, sensível, os instantes, a gente tem dificuldade de ver isso. A gente pensa assim, eu tenho que estar sensível a uma temporada. Esteja, mas esteja sensível também aos instantes. O Senhor trabalha nos instantes. Afinal de contas, 1000 anos são como um dia são como 1000 anos. Então não tente enxergar como Deus vai trabalhar no tempo dele com o nosso tempo cronos, que é mensurável. Eles não são compatíveis. Uma coisa é o tempo mensurável, a outra coisa é o tempo soberano de Deus, as janelas de Kairos. As janelas de Kairos, elas são pontos de queda. Em inglês, a gente chamaria isso de tipping points. É o primeiro dominó que bate. No segundo dominó, que bate. No terceiro dominó e tá. Faz sentido? Eu vejo muito da minha vida sendo impactado por uma janela de Kairos que a minha mãe discerniu no Espírito. Vou contar aqui uma história bem prática. 2002, foi mais ou menos novembro de 2002, eu era missionário com Jocum, morava numa favela islâmica em Nova Delhi, na Índia, e eu estava trabalhando lá, fazendo evangelismo através de esporte, futebol, numa universidade islâmica e alimentando os meninos de rua numa cozinha tipo do Rotary. E eu comecei a ficar um pouco insatisfeito, e eu entrei num período de oração. Eu estava insatisfeito com a minha vida espiritual, eu pensava que eu poderia estar mais maduro espiritualmente, eu já tinha voltado para Jesus há alguns meses, 1 ano e pouco. Eu falei, Deus, eu precisava estar voando, eu não estou voando. E daí eu comecei a jejuar e orar por uma nova porta ou algo novo. E eu comuniquei para minha mãe, que estava fazendo o doutorado dela em Colorado, falei, mãe, eu estou entrando num jejum, 7 dias na água, eu preciso de um romper. Eu preciso de uma porta aberta, eu me sinto estagnado. Eu estou fazendo uma coisa incrível, mas dentro de mim eu me sinto estagnado. E minha mãe falou, eu vou entrar nesse jejum junto com você. A gente vai crer por um romper até o final do jejum. No 6º ou no 5º dia do jejum, minha mãe foi para a aula. Peter Wagner era o coordenador do curso. Ele falou, Dr. Peter Wagner, um teólogo muito conhecido, ele falou assim, hoje eu tenho o privilégio de ter um dos meus amigos fazendo a aula. Ele é um professor convidado hoje, e vamos receber hoje, uma salva de palmas, Dr. Kingsley Fletcher. Daí Dr. Fletcher entra para dar aula. Daí quando ele começa a falar, ele chega num lugar onde ele vai dar testemunho daquilo que Deus está fazendo através do ministério dele, em Gana,
no oeste da África, e minha mãe falou assim, que quando ele começou a contar, parece que a atmosfera mudou, parecia que os céus se abriram, de repente, aquela aula, programa de doutorado, de repente, ela olha ao redor, estamos todos no chão chorando debaixo do mover do Espírito Santo. Daí a minha mãe entendeu, eu tenho que fazer algo, ela enxugou suas lágrimas, saiu do chão, foi para frente e falou assim, eu queria conversar contigo. E daí ele falou assim, espera um pouquinho. Daí ele entrou, pegou aqui no blazer dele, tirou um cartão de visita e falou assim, teu filho é o meu filho espiritual. Ela falou, era justamente isso que eu queria falar. Ele falou assim, eu sei, ele é missionário. E ele está procurando e buscando nessa temporada qual que é o próximo passo. O próximo passo dele é vir para North Carolina, Carolina do Norte, e fala para ele, eu vou dar um trabalho para ele, eu vou ensinar ele o que é o ministério, e pode ficar tranquilo, ele vai terminar a faculdade. Daí ela pegou o cartão, ela falou assim, era justamente isso que eu queria falar. E mandou para mim, isso foi em novembro. Em fevereiro de 2003, eu pousei em Carolina do Norte para morar junto com esse homem por 5 anos. Minha vida mudou. Janelas de Kairos. Faz sentido? Se você for olhar na tua vida, tem certos encontros, tem certos momentos que você fala assim, isso aqui foi pivotal na minha jornada. Nunca subestime esses pontos de queda. É só você pensar na janela de Kairos de Atos 2, versículo 2. 120 pessoas esperando no cenáculo. Bum, algo acontece. Você não acha que deveriam ter mais do que 120 discípulos de Jesus? Mas aqueles 120 estavam no lugar certo, na hora certa, e começa então isso que nós somos hoje. A igreja do Novo Testamento começa numa janela de Kairos. João 5, o aleijado que é curado por estar no lugar certo, na hora certa, no tanque de Betesda. Ele está procurando uma janela de Kairos. Qual que era a janela de Kairos que eles estavam procurando no tanque de Betesda? O agitar das águas, porque quem reconhecesse o agitar das águas e pulasse enquanto a água está sendo agitada, naquela janela, você sairia do outro lado completamente curado. Ele não entendeu que daqui a pouco viria para ele uma janela de Kairos que não seria convencional. Ele não foi curado porque ele pulou na água, ele foi curado porque Jesus o encontrou no lugar certo, na hora certa. Faz sentido o que eu estou falando? Número 3, janelas de Kairos. Nunca subestime o poder de estar no lugar certo, na hora certa. Vamos lá, número 4. Eu quero falar aqui outro ingrediente no nosso Yakimesh. Talento versus fidelidade. Talento versus fidelidade. Todo mundo quer talento. Eu não sei você, mas eu quero ter mais talento. Eu gostaria de ter mais talento. Eu gostaria de ser mais, talvez, habilidoso. Eu gostaria de carregar um dom mais forte do que eu já tenho. Eu não sei. Mas eu vejo que, ao passo que muitos de nós subestimamos estar no lugar certo, na hora certa, nós também superestimamos o poder de talento, o poder de dons e o poder de habilidades. Deixa eu repetir. Nós superestimamos. Por isso, se você estiver escrevendo, estiver anotando, anote isso aqui. Não superestime o poder de talento, o poder de dons e o poder de habilidades. A gente se impressiona muito com isso. Você olha para um colega na tua faculdade e fala assim, cara, esse cara é muito inteligente. Você começa já no mercado de trabalho e tem alguém que está voando, você fala assim, uau, esse cara é muito talentoso. Quando você tem 20 e poucos, 30 e poucos, a nossa tendência sim é superestimar dons, talentos e habilidades. Mas dons, se você estiver anotando, anota isso aqui também. Dons não são garantias de perseverança. Não é porque você é dotado, não é porque você é talentoso, não é porque você é habilidoso, que você vai ser fiel até o fim. Você vai perseverar, você vai completar a carreira. Muitos talentosos e muitos dotados não estão aqui com a gente. Sim? Você conheceu alguém que talvez, não sei se você cresceu em berço cristão ou cresceu em igreja, mas talvez você conheceu alguém que era mais ungido que você, ao crescer no ministério de onde você veio, ou dos adolescentes, ou
quando você começou a sua jornada com Jesus? Alguém que cantava melhor que você, tocava melhor que você, mais ungido do que você, pregava melhor do que você, era mais social do que você, e daí você fala, cadê aquela pessoa? Porque dons e talentos, escuta isso aqui, o dom vai abrir a porta para você, isso é garantia. A pessoa que é dotada, ela vai ter portas abertas. Só que a fidelidade te mantém na sala. Dom vai te pôr lá dentro. Mas a tua fidelidade é o que te mantém lá. Faz sentido? Então qual que é a nossa tendência? Superestimar algo que não vai nos sustentar até o final necessariamente. Não superestime dons, não superestime talentos. Olha só o que a palavra diz, Provérbios 18, 16, só anota a referência, depois você medita nisso. Provérbios 18, 16 diz, o presente abre o caminho para aquele que o entrega. Para pensar, o que é o presente? É um dom. No inglês está escrito a gift, que é literalmente um dom ou um presente. É a mesma palavra. O dom, o teu presente, você que é um presente para a sociedade, você, com a tua habilidade, diz aqui, você abre o caminho para aquele que o entrega. Quem é a pessoa que entrega o presente? Você. O teu dom vai abrir a porta para você. Você fala bem, você vai ter porta aberta. Você é bom de exatas, você vai ter porta aberta. Você é uma pessoa que é extremamente social, networking assim fora da curva, você vai ter uma porta aberta. Você é uma pessoa que talvez tenha uma habilidade artística, você vai ter uma porta aberta. Seja você canta bem, você toca bem, você pinta bem, você filma bem, você edita filmes bem, seja o que for, você vai ter uma porta aberta. Vou levar aqui para o âmbito da esfera da igreja. Você é uma pessoa que tem uma boa oratória. Você expõe as escrituras de uma maneira talentosa, você vai ter portas abertas. Só que o que te mantém lá dentro não é o teu dom. O que te mantém lá dentro daquela sala, que o teu dom te pôs, é a tua fidelidade. Provérbios 24, anota isso aqui, depois você medita nisso, 3 e 4. Tá? Provérbios 24, 3 e 4. Fala assim, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Versículo 4. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem. Fala comigo, sabedoria. Fala discernimento. Fala comigo, conhecimento. Tá bom, então vamos falar aqui no âmbito ministerial, espiritual, esfera de igreja. Deixa eu te falar uma coisa, a paixão, a unção, o fogo do Espírito Santo vão te acelerar, vão te projetar, porém, eu conheço diversas pessoas ungidas que não terminaram bem. Porque o que vai fazer com que você seja estabelecido é sabedoria, discernimento, conhecimento. Estes são os ingredientes que te fazem correr a corrida a longo prazo. Faz sentido? E daí você pergunta, Theo, mas como que eu vou ter sabedoria? Como que eu vou ter discernimento? Como que eu vou ter conhecimento? Infelizmente, o que eu vou te dizer é que você vai ter sabedoria, discernimento, conhecimento, através de uma rotina que é boring. Faz sentido? Tédio. Não é para ser interessante. Tem certas coisas na vida que não é para ser interessante. É para ser Posso falar saco aqui? Tá bom. É para ser chato. Tem certas coisas, você tem que achar uma rotina, não é uma rotina interessante, você tem que achar uma rotina que funciona. Às vezes aquilo que funciona é chato. Às vezes aquilo que funciona é um tédio. E tem certas coisas que só vão vir através do tédio. Então arranca dentro de você a necessidade de ficar entretido. Para, cara, você não está correndo 100 metros, sabe? Você está correndo uma maratona. Então eu preciso ter todo o devocional, eu tenho que ter uma experiência de um arrebatamento, eu tenho que ter uma visão aberta. Não, cara, tem devocional meu que não sinto nada, vários. Eu diria de 10, 8 eu não sinto nada. Fala português claro, de 10, 6, chato. Mas me forja,
me forja. Fez quem eu sou e vai continuar me fazendo quem serei. Porque eu entendi, eu tenho que fazer paz com o tédio. Faz as pazes com o tédio. Você tem que botar na balança e falar assim, a rotina tediosa que vai me levar para sabedoria, discernimento e conhecimento é melhor do que os lampejos de adrenalina que vão só me resultar em unção, talento, fogo, que vão me abrir uma sala, vão me abrir plataformas, para que daí a minha falta de fidelidade venha me humilhar publicamente. Às vezes você está vendo uma porta aberta, você está pensando que é a resistência de Deus, você não entendeu que é a proteção de Deus. Não, eu não vou deixar você se humilhar publicamente. Eu não vou deixar você se estragar publicamente. Você vai se queimar. Calma. Você fala, me deixa aí, me libera. Oh, eu quero decolar, eu quero voar, quero ser destravado. Você não está entendendo que Deus está te segurando. Falando assim, deixa a rotina tediosa gerar em você perseverança, resiliência, porque nessa rotina você vai começar a ter dentro de você os ingredientes que te garantem um final que você vai terminar bem a corrida. Faz sentido o que eu estou falando? Então, você e eu, quando a gente fala sobre talento e fidelidade, eu não sou contra talento, contanto que você tenha fidelidade, porque o talento vai abrir portas. O talento vai abrir portas para você, só que a fidelidade te garante na sala. Número 3, ou na verdade número 5. 5? Tá, vamos lá, tá anotando? Eu botei aqui uma frase em inglês, just show up. O que significa isso? Just show up. Talvez a melhor maneira de traduzir isso, que não tem como traduzir literalmente, mas talvez o que é mais perto do contexto é compareça. Só compareça. Just show up. E você vai começar a perceber que se você comparecer, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem certas coisas que acumulam. Faz sentido? Se você simplesmente comparecer, porque existe, se você estiver anotando, anota isso aqui, existe poder em simplesmente comparecer. Show up. Só volta aqui amanhã. Volta aqui amanhã de manhã. Volta aqui semana que vem. Show up. Compareça sábado que vem. Compareça domingo que vem. Faz sentido? Compareça para o diálogo com ele amanhã. Com ela amanhã. Se você conseguir comparecer, sabe, até a beira do penhasco. Eu conto essa história. Foi 2017, eu acho, ou 2016. Eu fui convidado para ir lá dar aula na Universidade das Nações da Jocum, lá em Kona, no Havaí. E daí eu falei, não quero ir sozinho. Daí eu falei para o Eri, vim comigo, Paulinho e o Igor, Siracusa, nós 3, Paulinho Leal. Daí a gente foi, nós 4, falei, vai ser maneiro e tal, eu vou dar aula de manhã, só que o resto da tarde está livre, a gente vai, cola nas praias lá, tá vários picos, legal, tal, daí todo mundo curtiu, vamos embora. Fomos para o Havaí. Baita de uma trip. Chegamos lá, eles falaram pra gente, vocês gostam de pular de um penhasco para dentro do mar? Eu falei, não sei, como assim? Falou, não, tem um lugar que é mais ou menos um prédio de uns 5 andares. E você é um penhasco, uma rocha, e depois você cai lá para dentro do mar. E eles chamam esse lugar de End of the World, final do mundo. Então eu falei, é só os locais, cola lá. Falei, beleza, vamos lá. A gente vai lá dar uma olhada com esse negócio. E daí eles falaram pra gente como que é tal lugar. Era 1 hora de distância de onde nós estávamos hospedados. Então a gente pegou o carro lá da base missionária, fomos 1 hora, chegamos, encontramos lá onde que era só um pico lá dos locais, deixaram a gente entrar, fomos para lá, e daí na hora você vê aquele oceano assim, infinito, azul, dia assim, sem nenhuma nuvem no céu, aquela coisa assim, cartão postal, lindo pra caramba. A gente parou o carro, eu estava dirigindo, eu parei o carro, de repente, antes de eu perceber, Paulinho já estava tirando a camisa, uhul! Daquele jeito, o Paulinho pulou, coisa de 30, eu acho que dava uns, coisa de quase 15, 20 metros, para dentro. Só que a água é tão cristalina,
que você consegue ver todo o coral lá embaixo. E parece assim, você fica pensando, se eu pular, eu vou quebrar minha cabeça naquele coral. E daí, Paulinho pulou, Igor pulou, Eri, Caissara lá de Ubatuba, pulou. E daí eles tinham uma escada que estava já enfincada na rocha, que você subia assim, uma escadinha, você subia, daí eles subiam, pulavam. Daí eles falavam assim, tira a foto aí, pega a GoPro, filma a gente aqui. Eu ficava filmando, e eles pulando. Daí tem uma foto que os 3 estão na água, eles estão assim, pula! Então daqui a pouco estou indo. Vai lá, daqui a pouco pulo. Vem cá, pula! Eu fiquei aqui assim. Sabe, se você simplesmente comparecer à beira do penhasco, a única coisa que você tem que fazer é comparecer à beira do penhasco. Eu fiquei pensando, eu saí lá de Kona, dirigindo 1 hora para chegar aqui e ficar só assim. Eu fiquei pensando. Eu ficava olhando para o mar, eu olhava aquele coral, mas daí eu ficava pensando, mas se eles pularam, eu também vou boiar. Isso aí que eu comecei a perceber, só de estar aqui, ó, na beira, porque você comparece para a beira, a circunstância me puxou. E eu pulei. É isso que é o poder de comparecer. Você não vai, só se eu der uma mortal que eu vou comparecer lá para o end of the world. Não. Só chega na beira. Só compareça. Existe poder em simplesmente voltar o dia seguinte para a aula. Estou entendendo a matéria? Volta amanhã. Existe poder em você simplesmente voltar para o treino. Estou todo quebrado, meu corpo está todo dolorido. Só volta amanhã. Faz sentido o que eu estou falando? Se você, talvez, que nem eu, talvez você não seja o melhor aluno, seja na faculdade, em nenhum lugar que eu estudei eu fui o melhor aluno. Porém, eu compareci para a aula, e sabe de uma coisa? Eu tenho diplomas. Para pensar nisso. Talvez você não seja o melhor atleta, mas compareça para o treino. Eu lembro quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, e daí eu comecei a ficar super frustrado, porque toda hora eu apanhava. Daí chegou um cara, ele falou assim para mim assim, o cara já era faixa preta, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Os primeiros meses é só survive. Falei, como que é? Eu estava lá nos Estados Unidos, ele falou assim, just survive. Falei, só sobreviva. E amanhã, show up again. Com dor, sem dor, show up. E eventualmente, você não precisa ser o melhor atleta. Mas se você comparece no treino, alguma coisa começa a acontecer. A circunstância te puxa da beira do penhasco para dentro da água. Talvez você não seja o líder mais ungido. Porém, se você comparecer para servir na igreja, um dia você se encontra em um lugar liderando pessoas. Talvez você não seja, sabe, ou talvez você não tenha tido a família mais saudável, a família funcional, que nem eu também não tive. Porém, se você comparecer para encarar suas feridas, se você comparecer para encarar os seus traumas, você vai ter uma família que você nunca teve. Só que você tem que comparecer. Faz sentido? Eu preciso de talento. Não, você não precisa de fidelidade. Eu preciso de um milagre. Não, você precisa só comparecer. É só isso que você precisa fazer. Just show up. Porque eventualmente, só por comparecer, você vai estar com um diploma na tua mão. Eventualmente, só por comparecer, você vai se encontrar com uma vaga no time. Eventualmente, só por comparecer, você se torna a mensagem que está sendo pregada no púlpito. Faz sentido? Se você eventualmente só comparecer, você vai se dar conta, um dia você vai estar no altar, casando, depois você vai estar aqui em cima, dedicando teus filhos, aí você vai estar lá fora, batizando teu filho. Faz sentido o que eu estou falando? Você vai estar na fila do check-in gigantesco do G52, porque você está comparecendo, encarando suas feridas, encarando seus traumas, encarando suas questões. Simplesmente compareça.
just show up. Por quê? É questão de acúmulo de juros sobre juros. Não vai ser instantâneo, não é para ser instantâneo. O processo é um tédio, tem que ser um tédio. Porque o tédio gera caráter dentro de você. Faz sentido o que eu estou falando? Beleza, esse aqui é o número 5. Vamos para o 6. Outro ingrediente do Yakimesh, ritmo sagrado. Escreva aí, ritmo sagrado. Os seus hábitos determinam o destino da tua vida. Concorda comigo? Os teus hábitos vão determinar o rumo da tua vida. E você pode criar hábitos na tua vida de diversas maneiras. Deixa eu repetir. Você vai criar hábitos na tua vida de diversas maneiras. Mas nada vai criar hábitos na tua vida como a paixão. Por isso tem que se apaixonar por Jesus. Você pode até certo ponto falar assim, cara, eu vou me disciplinar, vou ler a Bíblia, e eu faço isso, eu acabei de falar para você que você tem que fazer isso, porque às vezes vai ser boring, mas faça isso mesmo assim. Só que não deixe de orar e pedir assim, Deus, eu quero me apaixonar por Senhor. Eu quero me apaixonar por essa missão de vida que o Senhor me deu. Porque nada vai gerar hábitos, vai criar hábitos na tua vida como a paixão. Você precisa ser apaixonado. Alguma coisa tem que ter paixão. Senão você é um robô. Faz sentido? Aonde você tiver tua paixão, você vai então gerar os seus hábitos naquela direção. Então quando você começa a pensar que a paixão cria a melhor disciplina. Escreve essa frase. A paixão cria a melhor disciplina. Talvez a oração mais importante que você pode estar fazendo hoje é: põe paixão no meu coração pela tua presença. Põe paixão no meu coração por ti, Jesus. Me dá paixão no meu coração pela tua palavra. Porque se você se apaixonar por Jesus, pela igreja de Cristo, o teu hábito então será, viver o reino em igreja. Você vai começar a viver o reino em igreja. É a tua paixão. Só que você tem que se apaixonar, porque isso aí não vai... aquele esforço vai te levar até certo ponto. Em algum momento você fala assim, Deus, eu preciso daquele sopro de paixão. Então, eu fico percebendo que uns são apaixonados por dinheiro. Para pensar nisso. Uns são apaixonados por dinheiro, outros são apaixonados por status, outros são apaixonados por fama. E por isso eles se disciplinam até a morte correndo atrás disso. Eles estão sendo coerentes. A vida do cara é fazer dinheiro. A vida dela é tentar ser famosa. A vida do fulano é tentar subir de status e mostrar para todo mundo ao redor que subiu de status. E faz de tudo para aquilo. É a paixão. Por quê? A paixão cria a melhor disciplina. A disciplina vai criar os seus hábitos. Seus hábitos vão criar o destino da tua vida, o rumo da tua vida. Então é natural que a pessoa que ama dinheiro faça tudo por dinheiro até morrer. Então a pergunta fica, eu sou apaixonado por quê? Pelo que eu sou apaixonado? Eu sou apaixonado por Jesus a tal ponto que eu falo, eu vou fazer tudo até morrer para servir Jesus, para conhecer Jesus. Então, é questão de, quando você, eu escrevi aqui, alguns são apaixonados por status, dinheiro, fama, e por isso eles se disciplinam até a morte, correndo atrás disso. Outros são apaixonados pelo reino e pelo seu rei. E uma vez cumprida a agenda do reino através de você, você está falando aqui, agora eu tenho que sair dessa terra. É isso que eu comecei a aprender com a morte. Se você está nessa terra, sem paixão de uma visão que gera paixão no teu coração, você está perdendo teu tempo. Para pensar, se a minha maior paixão é Deus, analisa isso. Se minha maior paixão é Jesus, obviamente, aqui nessa terra, eu vou fazer tudo para cumprir, então, o que é necessário para conhecer Jesus, que é a igreja do Senhor, o reino do Senhor, o rei Jesus. Agora, uma vez que eu cumpro aquilo, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que morrer. Faz sentido? Sabe o que é tragédia? É você ter recurso sem ter visão. Você fala assim, por que eu tenho dinheiro? Estou fazendo o que aqui? Daí você não tem o que fazer, você tem que começar a inventar brinquedo.
Aí você começa a ver os caras que têm muito dinheiro, tem muita provisão, pouca visão, daí começa a usar a provisão para começar a comprar brinquedo. Daí ele inventa, para alguns brinquedos é viagem, é isso, é aquilo, é casa aqui que eu compro. Não tem nada de errado, meu, compra bastante coisa, seja muito rico. Mas o que eu estou falando é, contanto, eu tenho falado para o Senhor, Deus, se o Senhor quiser me abençoar com bastante dinheiro, me abençoa com bastante dinheiro, contanto que a visão que o Senhor me deu é maior do que o meu dinheiro. Pensa nisso. Eu quero ser tão apaixonado pela visão que Deus me deu, que tudo que eu tenho tem que ser canalizado naquela visão. É perigoso você ter mais provisão do que visão. Você entra num lugar que é uma zona de discrepância, que é ali que você começa a ficar zanzando no rooftop do teu palácio, quando você tinha que estar no campo de batalha. Você passa por tentação desnecessária. Faz sentido o que eu estou falando? Como é que você quer morrer? Você quer morrer como Davi morreu, falando, olha, você tem visão para construir um templo, mas teu tempo acabou. Então faz o seguinte, deixa o que dá para deixar para a próxima geração, eles vão cumprir o que eu tenho para eles cumprirem. Só que Davi foi lutando, fazendo o que ele tinha que fazer, até o último dia Deus falou assim, agora eu tiro você. Sabe o que Davi não teve? Deus, eu conquistei tudo. Deus, eu já destruí todos os inimigos de Israel. Deus, eu já conquistei todos os bens materiais. Deus, eu já casei com toda pessoa que eu tinha que casar. Eu já criei todos os filhos que eu tinha que criar. E Deus falou assim, mas vai ficar aí na terra mais uns 15 anos. Meu Deus, que tortura. Você pode ter todo o ouro do mundo, só que você não tem propósito, está indo na tortura. Faz sentido? Você está fazendo hora extra. Então, encontre o teu ritmo sagrado. Deixa eu falar um pouquinho de uma maneira mais prática. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar o teu ritmo sagrado que te leva a ganhar a maratona. E esse ritmo sagrado, ele não faça uma coisa mirabolante. Nem as pessoas falam assim, eu vou orar 1 hora por dia. Você não vai orar. Você vai orar 1, 2 dias e depois você não vai orar mais 1 hora por dia. Agora, você fala assim, cara, eu vou me disciplinar. Eu vou ter minha leitura bíblica, vou fazer a minha oração, eu vou correr uma maratona toda manhã. Entra lá naquela academia, fica 30 minutos, faz alguma coisa. Eu vou ser um especialista. Não, pega um livro, lê 15 páginas antes, enquanto você está tomando café. Acha o teu ritmo. Vai acumular. Faz sentido? Vai começar a acumular. Se você for parar, as pessoas perguntam assim para mim, Theo, como é que você prepara a mensagem? Eu começo a contar algumas coisas, como eu preparo, e falo, mas você não fica lá estudando. Às vezes eu estudo mais, às vezes... Mas como é que você vai pegando assim, conectando esse versículo com esse versículo, esse versículo? Falei, cara, se você entendesse a maneira como eu fui criado, toda semana eu tinha que copiar versículo. Eu copiava coisa de 30, 40 versículos por semana, de lição de casa, de escola dominical, aqui, Entendendo a Deus. Quem fez Entendendo a Deus? Levanta a mão, você fez Entendendo. Tá bom. Tudo aqueles versículos de Entendendo a Deus que está impresso, a gente não tinha impresso, a gente tinha que copiar. Então eu copiava aqueles versículos. E não tinha digitar, era tipo caderno mesmo, eu tinha que ficar copiando. Aí minha mãe ainda corrigia minha caligrafia, minha ortografia e tudo mais. Falei assim, letra feia, faz de novo. E daí quando eu terminava de copiar, minha mãe falava assim, agora lê em voz alta enquanto eu cozinho. Eu ficava na cozinha, lendo em voz alta os versículos. Falei assim, dicção correta, não é assim que fala de novo. Então você faz isso, cara, desde os 7 anos de idade, 7, 8, 9, 10, até quando eu estava desviado, eu estava citando versículo. Estava na balada, promovendo festa na faculdade, estava lá citando versículo. Eu conhecia versículo, cara. Eu poderia, desviado, bêbado, ou entrar no departamento de teologia e discutir com o professor. Então vamos falar de escatologia, então vamos falar sobre soteriologia. Eu consigo. Você está desviado, Theo. Eu sei, por isso que não se impressione com quem conhece muita teologia. Está cheio de gente que conhece teologia, está com o coração afastado de Deus. Então, o que eu estou falando é, voltando para o assunto, do nosso ingrediente do yakimeshi. Sabe, tem certos ritmos, se você encontrar só o ritmo, esse ritmo sagrado teu, vai acumular. Não acumula em 1 ano, não acumula talvez nem em 2 anos. Só que eu vejo na minha vida hoje, coisas que eu fui acumulando ao longo dos anos. E daí você começa a ver que, para pensar, como que o cara fica rico? Não só rico, mas rico. É quando a curva da riqueza dele começa a entrar não num crescimento progressivo, é exponencial. Faz isso?
Quando que entra no exponencial? Quando você começa a ganhar juros sobre juros. Você está fazendo investimento todo dia de manhã. Enquanto você está ganhando só juros, você vai ver um pouco de melhora. Só que se você continuar no teu ritmo sagrado, uma década, daqui a pouco você vai começar a ver juros sobre juros. Você começa a ver aquele negócio. Faz sentido? Então, encontra o teu ritmo sagrado. Isso aí é o número 6. Tá bom, número 7. Eu quero falar sobre a paixão jovem. Eu quero falar sobre a paixão do jovem. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Você se considera jovem? Então tá bom. Eu também. A paixão da juventude, ela é mais do que uma paixão romântica. Se você quiser, escreva isso aqui. A paixão da juventude é mais do que romântica. O que é a paixão da juventude? É você querer encontrar uma causa, um ideal. Quando você é jovem, você tem isso, cara. Você quer uma causa, você quer um ideal para você crer que você pode fazer a diferença aqui nessa terra. Isso é a paixão da juventude. Faz sentido? Você quer crer que você faz a diferença. Se eu abraçar essa causa, eu vou fazer a diferença. Por isso que tem pessoas abraçando as mais loucas causas, porque elas estão atrás de uma causa. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, quando você começa a entender que essa paixão de juventude vai te levar a tomar medidas drásticas e radicais, não é isso? Pensa quando você era jovem e apaixonado, você não fez muita besteira por aquela menina que você estava apaixonado, que você olha hoje e fala assim, cara, o que eu estava pensando? Ou só eu já penso assim? Não, eu fiz umas coisas bem doidas, tipo pegar um Corsinha aqui de São Paulo e ir atrás de uma menina lá em Goiânia. E daí no meio do caminho, lá em Minas Gerais, eu falei, o que eu estou fazendo? Vira e volta. Acha um hotel para dormir aí e volta. Mas quando você é apaixonado, você faz umas coisas muito loucas, você gasta dinheiro que você não tem. Não é verdade? Você larga os teus brothers que você estava, há 10, 15 anos estão seus amigos por uma paixão que você tem. Então, quando você é apaixonado, você toma medidas drásticas. E quando você tem medidas drásticas e radicais, você começa a pensar, por que eu estou tomando medidas drásticas e radicais? Bom, a resposta mais rápida disso é porque você não está pensando. Não é verdade? Mas vamos falar sobre um pouco de fisiologia. Você vai tomar decisões em cima de paixão quando você, humanamente falando, você é menos desenvolvido. Ao passo que você vai se desenvolvendo, você toma menos decisões com o fígado e vai começar a tomar mais decisões com a tua cabeça. Não é verdade? Você se torna mais racional? Não, você sabe disso, não é verdade? Tá bom. Então você tem que perguntar, por que eu sou assim? Bom, a resposta é porque Deus te fez assim. Você consegue entender que Deus te fez para tomar decisões em cima de paixão quando você é jovem, para depois, quando você estiver velho, você começar a tomar decisões em cima de razão. Faz sentido? Aí você pergunta, Deus, mas por que o Senhor me fez assim? Porque parece ser algo tão negativo, parece ser algo que eu deveria, na verdade, consertar. Porque eu deveria, na verdade, desde pequeno, começar a tomar decisões em cima de razão e acertar, já que hoje, com meus 40 anos de idade, eu estou olhando para as decisões que eu tomei com meus 20 anos de idade e falo assim, meu moleque, o que você estava pensando? Ele não estava pensando, ele estava sentindo. Deus, mas por que eu não estava pensando, estava só sentindo? Porque Deus te fez assim. Mas por que Deus me fez assim? Porque tem certas decisões que são apresentadas a você para você dizer sim em cima de paixão quando você é jovem. Qual que é a vontade de Deus? É que você se apaixone por Jesus, pela causa do Evangelho, antes de você ficar com 40 e poucos anos de idade, e daí você vai ter várias travas de razão dentro de você, tipo, será que eu vou? Mas ele falou que vai prover, mas será que vai prover mesmo? Mas como é que está a economia? Mas faz sentido? Tem pessoas que eu conheço hoje que estão servindo o Senhor porque elas tomaram decisões quando elas estavam apaixonadas por Jesus com 22, 23, 24, 28 anos de idade. E hoje com 38, talvez com 45 anos de idade, elas falam, até o mesmo, se eu quisesse me desviar de Deus, seria burrice. Porque a paixão te fez se lançar para os braços do Pai, sem você ter que fazer análise de razão. Deus te fez assim, porque tem certas decisões que você tem que tomar em cima de paixão, e essas decisões são apresentadas a você na juventude.
Por isso que o diabo quer a tua paixão. Ele sabe disso. Para pensar, a pessoa que cresce longe da presença de Deus e direciona a paixão para tudo aquilo que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, vaidade da vida, mesmo essas pessoas não encontrando Jesus, mas se conversa com um cara com 60 anos de idade, que um dia foi hippie, ele falaria, pô, mas era muito louco, eu não sei porque eu usava aquelas coisas, aí era sexo livre, e era ácido, e era isso, e isso. Você fala, pô, mas o cara, ele fala daquele estilo de vida como se fosse algo negativo, mas como é que ele chega nessa conclusão se ele não tem a mesma ética ou valores bíblicos que eu? Pelo mero fato dele ter agora razão versus paixão. Faz sentido? Então agora qual que é o desafio dele? Encontrar Jesus, se apaixonar por Jesus. É mais fácil? Deus pode tudo, tá? Mas a probabilidade é muito menor do que quando você está com 18 anos dentro da casa do Senhor. Então o diabo quer roubar o quê? A tua juventude, porque na tua juventude você tem paixão. E se você tiver paixão, você pode usar a tua paixão para empreitadas espirituais, ou que se você tivesse razão, você não diria sim. Eu disse sim para muitas coisas para o Senhor, com 21, com 22, com 23, com 24, com 25. Se alguém me perguntasse para mim assim, Theo, você faria você passaria por todo aquele processo com o Dr. Kingsley Fletcher na Carolina do Norte, hoje? Não. Hoje não. Por que não? Pô, velho. Eu não mereço pastar do jeito que eu pastei. Não, mano, cara, eu fui muito esfolado, você não tem noção. Mas como é que você continuou? Eu era apaixonado pela causa. Eu era tão apaixonado por servir Deus, eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Comer grama, eu como grama. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar jejuando 80 dias, eu jejuo, o que eu tenho que fazer? Eu era tão apaixonado. Graças a Deus, o Senhor conseguiu pegar a minha paixão e direcionar para as coisas do reino. Faz sentido? Então, paixão é aquele empurrão que a vida na juventude te dá, seja para as coisas do reino ou para as coisas do mundo. Usa a tua paixão para as coisas do reino. Daí quando você vai ficar mais com razão lá na frente, você fala assim, agora que eu já estou aqui dentro, a minha razão me mantém aqui. Faz sentido? Então, que nem, por exemplo, as pessoas falam assim, você tem tentação? Lógico que eu tenho tentação. Você já pensou como que seria a tua vida desviada? De vez em quando eu tenho uns filmes na minha cabeça. Por que você não se desvia? Porque você é santo? Não, porque eu não sou burro. Não, eu fico pensando, cara, me desviar nessas alturas do campeonato? Burrice. Porque se era para ter desviado, tinha que ter desviado com 24, 25. Cara, eu ia ter feito muito estrago de lá até aqui. Faz sentido? Mas agora, eu disse não para tanta coisa, para começar a dizer sim agora com 40 e poucos. Não é que eu sou espiritual, eu só não sou burro. Então, uma coisa que eu percebi, quando você está apaixonado, você diz sim para coisas que quando você não está apaixonado, você não diria não. Quando você está apaixonado, você fala assim, Deus, eu me lanço nos teus braços de uma maneira que quando você tem um processo racional para chegar numa decisão, você falaria, eu nunca vou pular nos seus braços. Só que a cada momento que você vai tomando uma decisão de paixão, porque paixão te leva ao sacrifício. Isso é uma coisa boa para você escrever. Cara, paixão, ela te impulsiona para o sacrifício. É o que te capacita a fazer sacrifício. É o que eu fiz quando eu estava com 23 anos de idade, 22 anos de idade, lá com o Dr. Kingsley Fletcher, e era só... Cara, hoje eu olho para trás e falo assim, aquilo lá era trabalho escravo, cara. Aquilo lá foi abuso de autoridade, aquilo lá foi trabalho escravo. Você pergunta, e o que você pensa de tudo isso? Cara, para aquela época foi a melhor coisa para mim. Porque me deu um porquê de fazer sacrifícios. Só que a cada sacrifício que você faz, você começa a ganhar velocidade espiritual. Então, você pensa nisso. Todo sacrifício aumenta a tua velocidade espiritual. Então, para pensar, você fez um sacrifício. Qual foi o teu primeiro sacrifício? Eu estou vindo para Jesus. Tá bom, você talvez não veio de um lar cristão. Então, você vai falar assim, sim para Jesus. Daí, os teus
pais vão começar a perceber que você fica no quarto, lendo Bíblia, orando, escutando louvor. Eles estão tipo, ué, você não vai sair mais com seus amigos? Por que você tem que ir todo domingo para a igreja? De vez em quando não tem problema, mas todo domingo para a igreja? Aí você fala assim, não, eu vou fazer um sacrifício agora. Você vai sacrificar, talvez, até um bem-estar que você tem com seus pais e falar assim, pai, é uma decisão minha, eu quero seguir Jesus. Mãe, é minha decisão, eu quero seguir Jesus. Ah, mas você não vai fazer um fanático, você não vai ficar dando dinheiro para a igreja, você não vai fazer isso, você tem que sair na noite aí com as tuas amigas. Eu não vou fazer isso, eu vou seguir Jesus. Você está sacrificando, concorda? Você já acabou de dizer, é isso que eu quero, estou apaixonado por Jesus. Você ganha um pouquinho mais de velocidade. Daí, vem lá o teu namorado, a tua namorada, fala, como assim a gente vai parar de transar? Não, acabou. Assim comigo agora vai ser assim, vai ser em santidade. Se não for, não tem como, porque eu não vou mais compactuar com isso. Daí você fala assim, eu já fiz o sacrifício com os meus pais, que me deu um pouco mais de velocidade em embalo agora para ter um sacrifício com a minha namorada, com o meu namorado. Daí você fala, então tá bom, então vai terminar, porque não tem condição, isso aqui é muito esquisito, eu não entendo esse negócio. Pronto. Agora você fez um sacrifício com seus pais, gerou um pouco mais de velocidade, sacrifício com a tua namorada, gerou um pouquinho mais de velocidade, teus amigos estão falando agora, e aí, vamos sair para beber? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Tem uma trip lá para Las Vegas? Vamos fazer isso aqui? Não, não vou. Mas como não? Você peita os seus amigos. Agora você tem velocidade que você angariou aqui com seus pais, que você aumentou com a sua ex-namorada, agora com o seu ex-círculo de amigos. Faz sentido? Daí você tem pessoas que fazem tum, 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 começam a aumentar a velocidade. Daí eu fico olhando para a minha vida hoje, o nível de velocidade que eu tenho para dizer sim para as coisas de Deus e dar um passo de fé, não é porque eu sou hiper espiritual, é porque eu estou acumulando velocidade. Faz sentido? E daí quando você está acumulando velocidade, você vai falar assim, agora eu vou me desviar? É questão de ser inteligente. Não é de ser espiritual. Agora? Olha quanta briga, entre aspas, eu já arranjei para agora entregar os pontos. Faz sentido o que eu estou falando? É tipo o cara que faz medicina e vai. Daí no último período o cara fala, vou fazer marketing. Sua besta. Termina, velho. Pega o diploma. Daí quer fazer essas coisas de marketing? Faz. Nada contra você que faz marketing. Faz sentido o que eu estou falando? Tem a ver com inteligência. Então, junto com isso, está falando do quê? Número? Quase. Número 8. Está fazendo sentido alguma coisa que estou falando para você hoje? Tá bom, vai estar te ajudando em alguma coisa? Eu estou tacando as coisas na frigideira. Você pega aí o que você quer, o que você não quer, você deixa de canto. Número 8. O preço do desvio. Quem aqui conhece um evangélico desviado? Levanta a mão. Todo mundo, tá bom. Não vou nem perguntar se você já se desviou, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém se desvia, a gente tem a tendência de pensar que a pessoa, ela quebrou comunhão com Deus. Quando alguém se desvia, a gente tem a tendência de pensar, ela quebrou a comunhão com Deus. É verdade, ela quebrou a comunhão com Deus. Só que você tem que começar a entender um pouco melhor essa questão de desviar da fé. Porque não é só quebrar a comunhão com Deus. Quando você se desvia, lembra do que eu falei agora sobre sacrifício? Gera embalo? Você joga fora, você desperdiça todo o embalo que você gerou. Então, quer dizer que eu vou perder minha salvação? Não, a salvação você não vai perder. A discussão aqui não é salvação. A discussão aqui tem a ver com o embalo que você foi criando através de sacrifícios que você foi fazendo, porque você era apaixonado e por isso que a paixão te levou a fazer sacrifícios. Faz sentido? E agora você vai se desviar. Então, para pensar o raciocínio disso aqui. Você é jovem, você é apaixonado. Pela graça de Deus, a tua paixão foi canalizada ou foi direcionada para as coisas do reino. Você fez um primeiro sacrifício, porque você é apaixonado, e as pessoas apaixonadas sacrificam. Aquele sacrifício te gerou fé, então você deu mais um outro sacrifício, que aumentou e acumulou mais fé ainda. Então agora você está começando a dar passos de fé. E agora,
10 anos se passaram. Você tinha 20 anos quando você conheceu Jesus, agora você tem 30 anos. Você fez diversos sacrifícios. Você abriu mão de oportunidades, você abriu mão de buscar prazer para você, você abriu mão de viver como o mundo quer que você viva. Você está dizendo, eu vou sacrificar para viver aquilo que a palavra de Deus me ensina. E você tem 10 anos, 12 anos, 14 anos de fazer sacrifício, para depois você vai chegar e falar assim, agora eu quero me desviar. Você acha que isso só vai te custar comunhão com Deus? Não, você jogou todo esse embalo aqui fora. Então, mas quer dizer que então eu vou perder minha salvação? Não, quando você se arrepende e você está de volta com o Senhor, não necessariamente Ele vai recuperar o embalo que você tinha antes. É isso que te custa. Esse é o preço do desvio. O preço do desvio não é a questão da salvação ou meramente a quebra da comunhão. É o embalo espiritual que foi sendo acumulado desde a tua juventude. E quando você começa sabe, eu queria que você entendesse, sempre, eu não quero pôr aqui um fardo de legalismo, de julgamento sobre a tua vida. Então entenda uma coisa, sempre haverá perdão, sempre haverá redenção para aqueles que têm arrependimento genuíno. Mas o que geralmente acontece é que a pessoa perde aquele fator de vento nas costas. Hoje você tem um vento nas costas. Para pensar nisso. Hoje você tem um vento nas costas espiritualmente falando. E muitos até voltam. Eu conheço muitos que voltaram. Na verdade, eu conheço pessoas que voltaram aqui, nessa igreja. Nessa igreja eu conheço pessoas que voltaram. E que reataram sua comunhão com Deus. Mas porque não recuperaram o embalo prévio, como que eles vão viver então o reino? Eu vou sentar aqui e assistir a nova geração, os novos jovens, correrem a corrida apaixonadamente. Faz sentido? O cara não está com Jesus? Não, está com Jesus, voltou para Jesus. Teve arrependimento genuíno, voltou. Mas o que lhe custou? A paixão. Agora, ele está sem embalo. Agora, ele fala assim, não, deixa a molecada correr. E daí você começa a perceber que ele abraça uma vida que é uma vida evangélica entediante. Qual que é aquela? Você vem, você senta lá no fundo, você vai e leva teu filho lá no G52, você escuta a palavra. 10 anos atrás você estava lá na frente do altar, eu vou. Eu sei que você se desviou, mas você voltou, não voltou? Voltou. Só que você não está voltando quente como você era antes. Esse é o preço do desvio. Quando você começa a perceber que, sabe, você perdeu o timing, você perdeu o kairós de Deus, você desperdiçou, então, o embalo. Então, isso aqui é o número 8. Eu tinha... Bom, será que eu tenho... Outro dia eu falo sobre... Deus falou com você? Vira para quem está do teu lado, compartilha 2 minutos o que Deus mais falou com você. Você quer fazer? Quer fazer oração final? Tá. Pode ser. Tá. Vamos mais 1 minuto.
Beleza. Muito bom. Seguinte, o Matheus falou que a gente vai fazer um Q&A rapidinho. Então, se tiver perguntas, levanta a mão, o microfone está chegando para você. A gente não vai fazer muitas perguntas, então já faz direto, não fica demorando. E daí, depois das perguntas, a gente ora para terminar. Como é? Como? Tá bom, levanta a mão. Levanta a mão. Quem tem pergunta? Quem tem comentário? Quem tem críticas? Fica de pé que o pessoal está chegando com o microfone. Por favor, fale o teu nome. Meu nome é Joyce. Joyce, pode fazer pergunta. Eu estava falando com a Marjorie aqui o seguinte. Eu tenho 40 anos de idade. Tá. Eu fiquei afastada por um bom tempo. Sim. Fiquei afastada durante uns 7 anos. E algo que, meio não que eu vou contradizer com o que você disse, mas talvez eu não tenha o mesmo vigor de um jovem de 20 anos. Mas não quer dizer para mim que Deus não pode me usar nos meus 40 anos de idade para fazer alguma. outras coisas. Talvez o jovem de 20 anos de idade, 25 anos de idade, ele tenha vigor para viajar o mundo, correr e ter aquele vigor. Mas eu tenho certeza que com 40 anos de idade, Deus pode me usar em outras coisas também, não, com o mesmo vigor, mas em outras coisas. É isso que eu estava me questionando aqui, falo assim, Senhor, será que é isso mesmo? Porque eu não concordo com isso. Tá bom, então deixa eu perguntar uma coisa para você. Joyce, né? Isso. Você se arrepende de ter se afastado? Com certeza, muito. Tá bom. Você acha que você perdeu tempo? Muito. Tá bom. Você consegue voltar por tempo? Não. Tá bom, então você perdeu alguma coisa. Certo. Tá. Então, isso, você tem que fazer paz com isso. Eu fiz paz com isso. Eu perdi 2 anos da minha vida, longe de Deus. Então, eu pego essa dor do arrependimento e eu tenho que aceitar que eu não consigo voltar para meus 18, 19, 20 anos de idade para refazer. Acabou. E tem o meu filho que vai fazer daqui 10 anos, 18 anos, ele vai fazer certas coisas para o Senhor que eu não vou conseguir fazer. Então eu tenho que aceitar esse fato. Só que aceitar esse fato não quer dizer que eu não vou ser usado por Deus. Mas o que eu tenho que fazer é aceitar o fato, pegar o lixo do meu passado e falar, Deus, recicla para gerar energia para o meu futuro. Amém. Tá? Então, como que eu faço isso? Através de uma oração e também de uma postura que eu falo, Deus, eu sei que eu perdi tempo. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas agora, será que a tua graça consegue remir o tempo? Entendeu? Então, o que eu estou orando, até hoje eu oro. Cara, eu quero, Deus, eu não sei se eu já consegui remir, mas eu quero remir aqueles 2 anos que eu perdi fora da tua presença. E eu estou orando, e para mim, só o fato que eu falo assim, eu perdi 2 anos, me faz então querer me forçar a fazer mais sacrifício, mais sacrifício, mais sacrifício. Porque o que eu estou pensando é, eu tenho que recuperar a matéria antes de chegar na prova. Faz sentido? Então o cara não precisa, o cara não estudou nada, mas chegou a noite antes da prova, o cara vai virar a noite estudando, porque ele tem que recuperar a matéria para conseguir chegar na prova e fazer a matéria. Faz sentido? Então, o que você está falando é, se eu começasse o semestre direito, eu deveria ter estudado um pouquinho sempre, para eu não ter que ficar varando a noite agora. Só que tem certas coisas que a gente aceita. Só que não quer dizer que Deus não vai te usar. É a graça de Deus que vai recalcular a tua rota. Faz sentido o que eu estou falando? Então, sim, eu aceito, eu perdi tempo. Eu aceito que eu não consigo voltar lá, e tem gente que com 18 anos está fazendo coisas que eu não faço. Eu olho para o meu sobrinho, Pedro Yamamoto, alguns de vocês conhecem ele, eu fico falando assim, mano, esse moleque tem 19 anos, tem 18 anos. Ele está no meu discipulado. Falei, Pedro, ele fala assim, tio, eu preciso fazer. Falei, calma, Pedro. Quando eu tinha a tua idade, eu estava na balada, velho. Não sabia nem onde era a porta, como chegar em casa. Olha só você, cara, você tá prostrado na presença de Deus. Então eu tenho que reconhecer que o Pedro está fazendo uma coisa certa que eu não fiz. Mas ao mesmo tempo, ao reconhecer, eu extraio uma paixão que eu falo, Deus, por favor, redime o tempo perdido. E o que eu posso te dizer, Joyce, que Deus vai redimir o tempo perdido. Ele deve já estar redimindo o tempo perdido. Glória a Deus. E na verdade, deixa eu só complementar uma coisa. Sabe, a maneira como Deus redime o tempo perdido é quando você começa a entender janelas de Kairos.
E às vezes Deus te põe na frente da pessoa certa, na hora certa. Ela abre uma janela que te acelera. E você começa a ver assim, Deus, eu galguei território de 2 anos em questão de 2 semanas. São esses, você tem que estar bem assim, sensível, porque eu creio que Deus vai te dar aqueles, sabe, aquelas estilingadas que te põe lá na frente. Porque é a resposta da tua oração. Eu quero redimir o tempo perdido. E Ele honra isso. Amém. Vamos lá, mais um. Aqui, se a gente... tá lá atrás. Vamos fazer assim. Já está lá atrás, depois eu venho para cá. Boa noite. Boa noite. Qual que é o teu nome? Thaís. Thaís. Eu estava comentando com a Débora, a gente serve na administração, e muitas pessoas perguntam, às vezes, como a gente se move no profético. Inclusive, tem um rapaz aqui embaixo, que é o Fabão, que muita gente conhece, que foi uma pessoa que eu fiz muitas perguntas quando eu era do link dele. E aí, sobre o que você falou de acumular a aceleração, acumular o que a gente vem tendo, a gente começa a servir ali e a gente fica muito inseguro. Eu estou há 2 anos na administração e não tem uma vez que eu não gelo, assim, de falar, cara, o Espírito Santo falou de novo, e de novo, e de novo. E como essa unção, ela acelera a gente em passos de ousadia. Para a gente estar orando por, sabe, Deus, eu estou sedento por ministrar curas. Eu estou sedento por por encostar nas pessoas, as pessoas caírem no Espírito. Eu quero trazer mais, eu quero ser uma ferramenta para que eu possa realmente falar por meio da tua boca e do teu coração. E tem outras áreas da minha vida que eu anseio por ter essa aceleração que eu ainda não acho que é suficiente. Por exemplo, o dom da fé, né, de falar, cara, eu vou conquistar aquilo, eu vou chegar ali, eu estou enxergando o impossível. Então, eu quis trazer bem esse comentário, assim, porque algumas pessoas, às vezes, perguntam, e não é sobre nós, é sobre o Espírito, e a gente simplesmente se coloca em lugares de ousadia. E fala, tá show up, tá lá presente, muitas vezes você vai orar, você vai falar, Deus, será? Você fica inseguro, dá aquele gelo, mas aí você se lembra do Espírito Santo e o quanto isso se acumula, o quanto isso vai trazendo essa aceleração que você comentou. Então, achei um ponto interessante que a gente comentou aqui no momento do processamento. Muito bom. E outra coisa, Thaís, você mencionou, você falou assim, é muito verdade o que você está falando, mas também é o que você está experimentando, é um exercício do teu dom. O teu dom é como se fosse um músculo. Quanto mais você malhar aquele músculo, mais forte ele vai ficar. Então, assim, se você recebeu o dom de cura, ou você tem um dom de profecia, seja o que for, se você não usar, aquele negócio é que nem um músculo, ele atrofia. Mas o momento que você está, que nem você falou assim, cara, constantemente, falando, eu quero mais, é que nem a pessoa que começa a praticar um esporte ou começa na academia e ele entra no embalo. É justamente isso. Você volta, e aquilo lá vai fortalecendo. Uma das coisas que uma vez eu escutei de um amigo meu, que mais me impactou, foi eu vou até falar, é o Todd White, alguns de vocês conhecem. Ele falou para mim assim, Theo, eu orei por 89 surdos até eu ver o meu primeiro surdo com o ouvido aberto. Ele falou assim, porque eu sabia que eu tinha o dom de cura, mas era um músculo que precisava ser desenvolvido. E eu orava, a pessoa não era curada, não tem problema, eu vou próximo, orava. Ele falou assim, eu contei 89 até o próximo, bum, 90, abriu o ouvido. Então, quer dizer, essa resiliência de você ficar treinando. É um músculo espiritual. Muito bom. Estava aqui, né? Pode ficar de pé. Fala o teu nome, por favor, e pode fazer a pergunta. Meu nome é Rafael. Eu queria aproveitar o momento para justamente entender algumas coisas. Eu não vim de berço cristão. Sim. Eu fui conhecer a Jesus há cerca de 1 ano e meio atrás. Tá. E é difícil entender, né, as janelas de Kairos, as oportunidades, porque o básico eu não tenho. Né? Então, dentro de casa, minha família não é cristã. Agora eu consegui trazer eles para Zion, graças a Deus. Glória a Deus. Mas eu não tenho o mínimo conhecimento, os meus amigos não fazem parte, né? Eu estou começando a construir tudo isso. E aí, muitas vezes, eu fico naquele desespero de... Será que eu estou indo para o caminho certo? O que eu estou fazendo? Como que eu faço para ir para esse caminho? Porque eu tenho a sensação de que eu perdi a vida inteira, né? De viver isso que eu tenho vivido com Jesus. E é claro, ele me deu a oportunidade de viver milagres, né? Viver milagres incríveis, mas cada vez mais que o tempo passa, eu tenho dificuldade de entender as janelas de Kairos, sabe, seguir nessa caminhada cristã. Porque desde o início da minha vida eu estava perdido. Literalmente. Como é que você conheceu Jesus?
A minha mãe, no Covid, desculpa, ela, durante o Covid, ela ficou internada, foram 9 meses na UTI, praticamente em coma durante os 9 meses. E a gente, todos os dias, ia para o hospital para se despedir dela, e a gente voltava para casa, e a gente ia se despedir, voltar para casa, e eu brigava com Deus, eu reclamava de tudo aquilo, tudo estava acontecendo. E um dia eu lembro que ela precisava fazer hemodiálise, porque os rins estavam parando. E eu entrei numa salinha, olhei pela janela e falei: Deus, se o Senhor existe, eu preciso do Senhor, de algum jeito. E eu voltei para o quarto e minha mãe acordou. Ela saiu daquele coma. Uau. E foi a partir dali que eu comecei a tentar descobrir o que era que Deus estava querendo me dizer naquele momento. E eu acabei indo para uma igreja, que essa igreja ficava em Jundiaí. E eu ia todo domingo para essa igreja, eu gostava muito, acabou que essa igreja fechou. E um dia a minha esposa Fabiana, ela falou: amor, tem uma igreja aqui perto de casa, que eu acho interessante ver. Ela achou no Instagram, aqui a Zion. E aí eu que estava indo para Jundiaí, durante todo esse tempo, eu fiquei quase 6 meses indo direto para Jundiaí, mais ou menos. E a Zion estava do lado da minha casa, dá para vir a pé da minha casa para Zion. E aí eu caí aqui. E aí assim, caí, me encantei com tudo, mas estou nesse processo, Tá, nessa Rafael, né? luta. Isso. Então, Rafael, aquele momento que você falou, Deus, se o Senhor existe, aquilo lá é uma janela de Kairos. Aquele momento que você viu a tua mãe acordar, aquilo é um milagre. Você está aqui hoje, depois de 1 ano e meio, é um milagre. O fato que você encontrou aquela igreja de Jundiaí é uma janela de Kairos. Até você descobre que você está aqui, a distância de andar a pé da Zion é uma outra janela de Kairos. O fato que eu estou aqui conversando com você é uma janela de Kairos. Então você não consegue olhar para a tua vida, nem se for os últimos 18 meses, e ignorar as digitais de Deus. Só de você contar a tua história aqui, eu já estou vendo Deus, 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 Deus. Então, é muito notório a mão de Deus na tua vida. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Eu queria que você estendesse as mãos na direção do Rafael aqui. Pai, eu te agradeço pela vida do Rafael. Eu te agradeço pelo chamado que ele carrega. Eu vejo na tua vida, Rafael, um chamado ministerial. Eu vejo que um dia você vai estar pregando a palavra de Deus. Literalmente, quando você falava, eu via você atrás de um púlpito. Eu não sei em como que isso vai acontecer, mas você tem um chamado ministerial. E uma coisa também que você questiona é como que eu não consigo entender a Bíblia como essas outras pessoas. Você vai ser um amante da palavra de Deus. Uma das coisas que você vai ser, eu vejo até você dando aula de Bíblia. Você vai ser professor de Bíblia. E eu vejo que você vai não ensinar só apenas no nível racional, você vai ensinar isso num nível onde você vai ser guiado pela unção de Deus, onde pessoas vão ser despertas pela tua paixão da Bíblia. E eu vejo também como o Senhor está fazendo uma revolução até no teu casamento, na tua vida. Eu vi assim como no espírito aqui, como se fosse um retrato de família. Era como se você quisesse ter bastante filhos. O Senhor fala assim, você vai ter bastante filhos biológicos e também espirituais. E eu vi esse retrato cheio. Você está sentindo agora. Isso que você está sentindo aí, olha para mim. Isso é o Espírito Santo. Você está sentindo? Na tua mão aí tem unção para cura. Se você começar a orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Isso é a realidade de um Deus que foi atrás de você e te caçou. Literalmente, Ele foi atrás de você te caçando. Falou, não, eu te amo demais para deixar você ficar aí. Vem para mim, vem para mim. Esse é o amor de Deus por você, Rafael. Pai, eu libero agora encontros sobrenaturais. Eu libero sobre ele agora visitações angelicais. Você vai começar a ter encontros com anjos. Eu declaro na tua vida, você vai ter visões, sonhos proféticos. Você vai começar a fluir nos dons. Você já é batizado no Espírito Santo, Rafael? Não?
Tá bom, então impõe a mão sobre ele aí. Em nome de Jesus, mais Espírito Santo. Nós liberamos agora teu fogo na vida do Rafael. Enche ele, batiza ele no teu Espírito Santo. Está em você agora, eu vejo literalmente, eu vejo agora. É só abrir a boca e começar a fluir. Alguém aí perto só sinaliza quando ele já começar a fluir. Se você não é batizado no Espírito Santo, você quer ser batizado no Espírito Santo, só fica de pé. Se você fala assim, eu nasci de novo, eu não sou batizado no Espírito Santo, só fica de pé. Alguém vai chegar e vai ministrar agora aí o fogo do Espírito Santo. Se você fala assim, eu quero batismo no Espírito Santo, se não tiver ninguém orando por você, começa a declarar um fluir do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus é quem nos batiza no Espírito Santo. Você que está recebendo oração, o dom do batismo do Espírito Santo também é um dom de fé. Você vai ter que dar um passo de fé. Mas aumenta, Senhor Deus, o teu toque sobre essas pessoas que estão recebendo oração agora. Mais Espírito Santo. Nós liberamos agora um fluir do Espírito Santo. À medida que elas vão sendo batizadas no Espírito Santo, encoraje essa pessoa a abrir a boca, começar a orar em línguas, a começar a fluir. À medida que ela vai fazendo isso, só me sinaliza aqui para a gente comemorar e celebrar o Senhor Jesus. Rafael acabou de ser batizado no Espírito Santo. Se tiver gente no overflow que fala assim, eu quero batismo no Espírito Santo, vem aqui para frente aqui, pode subir, vem aqui para frente. Você que está no overflow, fala assim, eu quero hoje experimentar o batismo no Espírito Santo. Se a gente puder liberar aqui. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Espírito Santo de Deus, intensifica a tua presença aqui. Se você está falando, eu quero ser batizado no Espírito Santo, vem aqui para frente. Se tiver mais líderes aqui para orar, para ministrar. Mais. Foi salvo agora, mais uma salvação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se você falar, eu quero ser batizado no Espírito Santo, ou eu quero Jesus, eu não nasci de novo ainda, eu quero Jesus, vem para frente. Vem para frente, nós vamos orar por você. Mais um batizado no Espírito Santo, glória a Deus por isso. Uau! Continua orando em línguas, continua fluindo, não para. Mais um batizado no Espírito Santo. Mais dois batizados no Espírito Santo. Se você quer o batismo do Espírito Santo, vem aqui para frente. Salvação, vem para frente. Qualquer lugar, quero ver tua beleza,
usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Se você quiser ficar de pé para adorar o Senhor, começa a Derrama fluir no sua Espírito onde você está. glória em mim, servirei em qualquer